Vocês estão bem? Estão com fome, não? Fome da palavra, vai, dá uma de crente aí. E fome de comida? Estão também? Eu tô, bora. Vamos que vamos. Gente, fazer uma pergunta para vocês. Qual lado da gente é mais importante? O lado de dentro ou o lado de fora? Essa parte aqui que a gente vê ou a outra que a gente não vê? Qual é mais importante? As duas, né, gente? Qual lado da bola é mais importante? O lado de dentro ou o lado de fora? Os dois são importantes, né? E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o lado de fora e o lado de dentro são igualmente importantes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o nosso coração, sobre o lado de dentro da vida. Nós estamos na série sobre o Sermão da Montanha, onde nós estamos falando sobre o discipulado de Cristo. E hoje a gente vai iniciar o capítulo 6. Então vou recapitular brevemente que ao longo do Sermão da Montanha nós já falamos das bem-aventuranças que falam do caráter do cristão, falam de como o cristão é, dessa essência do cristão. Nós também já falamos sobre a influência do cristão, sobre ser sal e ser luz. E nós já falamos também sobre a justiça moral do cristão, sobre adultério, divórcio, homicídio, amar os inimigos, pagar o mal com o bem, falar a verdade. E hoje a gente vai entrar no 6º capítulo de Mateus, esse 2º capítulo do Sermão da Montanha, e hoje o tema vai continuar sendo justiça, mas a gente vai falar sobre a justiça religiosa. Em Mateus 6:1, se você pode, abre aí comigo, está escrito assim, o verso 1, vamos ler só o verso 1, depois a gente vai lendo, porque a gente vai falar de 3 temas principais. Verso 1 diz assim: tenham o cuidado, ou acautelai-vos, para não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, a fim de serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Vou repetir: tenham cuidado, a fim de que, ou para que, quando vocês praticarem as obras de justiça de vocês, a justiça religiosa, vocês não façam isso com o objetivo, com o propósito ou a fim de serem vistos pelos homens, porque se vocês fizerem isso, vocês já receberão a recompensa, e vocês recebendo a recompensa de quem vê, não receberão a recompensa do Pai que está nos céus. E aí a gente vai falar de 3 assuntos que são obras de justiça, que são obras dessa justiça religiosa e que todo cristão vai fazer. Não é se, é quando. E a gente vai falar sobre a ação, mas mais importante ainda, sobre o coração que está dentro da ação. Então, gente, o que a gente faz importa muito. E vocês vão ver que nós vamos falar de 3 assuntos, e os 3 assuntos são ajudar necessitado, que aí algumas traduções vão chamar de esmola, mas a gente tem até uma ideia um tanto quanto pejorativa da ideia de esmola, porque a gente associa muito ao mendigo, ao pedinte, que a gente não sabe o que vai fazer com aquela ajuda, e a gente perde um pouco da essência do que é ajudar um necessitado. A gente vai falar de oração, e a gente vai falar de jejum. São 3 coisas que são corretas, ok? É certo ou não é certo? É certo ajudar o necessitado? É certo a gente orar? É certo jejuar? Sim, mas Jesus está criticando quem faz isso. Criticando quem faz a ação certa com o coração errado. Então perceba, o lado de fora está legal, a aparência tá bacana, mas Jesus não se importa só com a aparência. Jesus se importa com a essência. Não é só o aparecer, é o ser. Então tem que ter uma ação, a mão
tem que ser a mão certa, mas o coração tem que ser o coração certo. Porque, gente, eu estou aprendendo uma coisa: é mais difícil a gente se arrepender de uma ação certa com o coração errado do que de uma ação errada. Quando a gente deixa de fazer, a gente fala: poxa vida, errei, hein? Aí eu me arrependo, aí eu caio em mim, aí eu peço ajuda, eu peço misericórdia de Deus e eu posso ser transformado. Agora, quando eu faço certo, mas com o coração errado, eu me iludo, eu me engano, e eu acho que eu não tenho que me arrepender, e aí eu não sou transformado, e aí eu me torno o que Jesus está dizendo para a gente não ser: um hipócrita. O hipócrita é aquele que, e a palavra original para hipócrita é ator. É alguém, nada contra os atores, tá, gente? Mas é alguém que está encenando algo do lado de fora, que não é o que está acontecendo do lado de dentro. Então, gente, tudo que nós vamos falar hoje é um convite para olhar para dentro. É um convite para olhar para o coração, sem deixar de praticar a ação. Mas é uma jornada para dentro, é uma jornada para o interior, é uma jornada para acessar o coração, porque a nossa justiça não é uma mera ação, mas uma coisa escondida dentro do nosso coração, está escondido lá dentro. E aí a gente vai ver que é complexo, porque Jesus diz assim: tomem cuidado para vocês não fazerem as boas obras com o objetivo de serem vistos, ok? Mas vocês lembram, alguns domingos atrás, que a gente estava falando sobre ser sal e ser luz? E aí Jesus diz assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aí o que tem que acontecer? A luz de vocês tem que brilhar, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, no capítulo 5 ele está dizendo: os homens têm que ver as suas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Agora ele está dizendo: tome cuidado para você não fazer para os homens verem. Então fica a pergunta: é para as pessoas verem ou não é para as pessoas verem? Deu bug na minha cabeça, deu nó na minha cabeça. É para as pessoas verem o que a gente está fazendo ou não é para as pessoas verem o que a gente está fazendo? E aí eu entendi uma coisa, eu li algo a respeito e eu achei, faz sentido. É como se Jesus estivesse dizendo assim: quando você for tentado a mostrar uma coisa, esconda. E quando você for tentado a esconder uma coisa, mostra. Nosso coração é enganoso. Então, quando a gente fizer uma coisa, a gente fala: uau, eu quero mostrar para todo mundo como eu sou uma pessoa admirável, louvável, como eu sou uma pessoa melhor do que eu era ou melhor do que os outros são. E aí a gente vai lá e confia no nosso próprio coração e a gente tenta mostrar algo que nos coloca num lugar de superioridade. Toma cuidado com isso. Mas as nossas boas obras, elas precisam ser vistas quando elas estão iluminando e mostrando Cristo. Então vamos tentar entender um pouco dessas três partes das obras de justiça. E aí a gente vai sempre puxando para esse lugar: peraí, deixa eu fazer um exame do meu coração aqui. Hoje nós vamos fazer um ecocardiograma, sim, do coração, da alma, do nosso interior, porque a gente talvez não conheça tão bem o nosso coração como a gente deveria conhecer. É muito possível que o nosso coração não seja o jardim e seja assim um mato sem dono. E às vezes, em nome da fé, a gente não conhece o coração, porque acha que o que importa mesmo é conhecer o Espírito. E aí a gente quer conhecer o Espírito, olha para o eterno, olha para aquilo que é eterno, mas não consegue acessar o que é interno. E quando o que é eterno não entra dentro do nosso coração, a gente sabe um monte de coisa na superfície, mas a gente não vive aquela realidade na profundidade do nosso coração. Aí a gente se torna um hipócrita. Gente, vou confessar para vocês, eu me percebo, eu não sou, mas eu me percebo tendo atitudes hipócritas todo dia. Quem se identifica comigo, levanta a mão. Que bom. Quem não se identifica comigo, levanta a mão. Seu hipócrita. Mas olha que interessante, essas três coisas são obrigações de alguém que é religioso, de alguém que teme a Deus.
Tanto é que todas as religiões, se você for pesquisar todas elas, elas vão pregar a boa obra no sentido de ajudar o necessitado, elas vão pregar a oração em algum grau, de algum jeito, e elas vão pregar sobre jejum. Você conhece alguma coisa do islamismo, você sabe o quanto que eles jejuam mais do que os crentes. Quanto que eles, talvez até orem mais do que os crentes. Você conhece, sem dúvida, religiões que ajudam mais os necessitados do que os cristãos. Eles estão certos? Eles estão fazendo algo que talvez a gente devia estar fazendo tanto ou mais do que eles. E Jesus não disse, se vocês forem ajudar, se vocês forem orar, ou se vocês forem jejuar. Ele disse, quando? Quando vocês forem ajudar o necessitado, quando vocês forem orar, e quando vocês forem jejuar. Então a questão não é se, é quando. Quando você for fazer, a grande pergunta agora, não é o se, é o como e o porquê. Então vamos lá, ó. Nós estamos falando de 3 ações, de 3 obras de justiça, que a gente vai fazer. Se a gente nasceu de novo, se a gente é filho de Deus, se a gente tem o coração de Jesus, se a gente participa da igreja, a gente vai fazer isso, é natural. A questão não é o se a gente vai fazer ou não. A questão é como e por quê. Então, mais uma vez, o que está acontecendo dentro do meu coração, do lado de dentro, quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo do lado de fora? E é essa desconexão entre o lado de fora e o lado de dentro que adoece a gente. A gente sabe o que é uma doença? Doença é uma desconexão, é uma separação. Quando o nosso lado de fora está desconectado do lado de dentro, a gente começa a adoecer. Quando a gente começa a viver realidades diferentes, incoerentes, é como se quebrasse uma parte. Aí quebrou uma parte, a gente quebra. Então a gente precisa ser coerente no que está acontecendo do lado de fora, com aquilo que está acontecendo do lado de dentro. Por isso que Jesus não veio anular a lei. Ele veio completar, cumprir, ou seja, ele veio dar o coração por trás das ações. Porque só com a ação é vazio, é vã, não transforma, não muda, desconecta, adoece e mata. Só a ação sem o coração é patológico, adoece. Por isso que os hipócritas, por isso que a gente vê isso com olhos de, puxa, que coisa ruim, que coisa desagradável, desconfortável. A gente xinga as pessoas de hipócrita. Mas na realidade o que está acontecendo é uma dificuldade de acessar o lado de dentro. Por isso que todos nós temos atitudes hipócritas, porque nenhum de nós acessa o lado de dentro como deve. A gente perdeu umas chaves, sabe? É como se fosse uma casa. Imagina aí o seu coração como uma casa. Para você acessar todos os lugares da casa, você precisa das chaves. E a gente não sabe onde deixou a chave. Tem um monte de lugar que a gente não entra do nosso coração. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho 38 anos, não parece, né? Parece o quê? Uns 39? 40? Mas eu estou pegando os contatos aí, eu vou rejuvenescer, vocês vão ver. Eu tenho uns amigos aí que estão me ajudando nessa parte. Mas eu estou com 38 anos e sabe o que eu estou descobrindo? Pedaços do meu coração, traumas do meu coração, medos do meu coração, que eu tenho desde que eu sou criança e que eu não sabia que tinha. Mas à medida que eu fui entrando, que eu tive coragem de entrar dentro do meu coração, eu comecei a ver que tem um monte de coisa lá dentro que não é o que foi feita para ser. Tem um monte de pedaço do meu coração que está fechado. Tem um monte de bloqueio dentro de mim. Tem um monte de ferida dentro de mim que ainda eu estou descobrindo. E às vezes a gente olha o lado de fora e fala, não, está tudo caminhando bem, está tudo bem. Então significa que o interior está igualmente bom. O que Jesus está dizendo é, cuidado. Porque o exterior pode estar muito legal, você vir à igreja, você orar, você jejuar, você dar a sua oferta, você dar a contribuição, mas o interior pode estar vazio, pode estar fechado, pode estar bloqueado, e isso uma hora vai dar problema. Uma hora vai complicar. E aí, gente,
Quando a gente não conhece esse lado de dentro, sabe o que a gente começa a buscar? Reconhecimento do lado de fora. Vou repetir isso aqui, presta atenção. Quando a gente não tem conhecimento do lado de dentro, a gente começa a buscar reconhecimento do lado de fora. É isso que o fariseu está fazendo. Ele está fazendo para ser visto por alguém do lado de fora, porque o lado de dentro dele está fechado. E gente, sabe por que a gente precisa tanto do reconhecimento externo? Por que a gente vive tanto em função do que as pessoas pensam? Por que a gente faz tanta coisa? Gente, vou confessar para vocês mais uma vez, hoje vocês me perdoem, mas eu vou rasgar o coração aqui. Se vocês quiserem me perdoar, vocês perdoam, senão o problema é de vocês. Mas sabe o que eu percebo? Que muitas vezes acontece comigo, mais do que eu gostaria que acontecesse, sem dúvida nenhuma, mas eu me percebo fazendo coisas em nome de Deus, fazendo coisas que são muito boas, obras de justiça, mas no fundo, eu estou contando com um reconhecimento externo. Eu estou esperando que alguém valide, que alguém elogie, que alguém admire, que alguém curta, que alguém compartilhe, que alguém de alguma forma me recompense. E isso às vezes acontece do lado de fora, porque eu quero que alguém faça isso. Esse é um primeiro jeito de fazer para ser visto, mas tem um outro jeito, uma outra alternativa de eu fazer para ser visto, não é querendo que o outro do lado de fora me valide, mas é eu mesmo fazendo conta e falando, uau, olha que negócio bacana que eu fiz. Então eu começo a contabilizar e eu mesmo começo a me autoelogiar. Então eu não faço para os outros me elogiarem, porque eu mesmo falo, cara, isso aqui ficou legal, hein? Isso aqui foi muito bom. Ou então, o contrário, cara, eu sou um lixo. Olha como eu não faço nada direito. Olha como eu fui mal. Por que eu fui mal? Vamos imaginar, já teve várias vezes que eu cheguei em casa de uma pregação e falei, nossa, hoje eu fui muito mal. Por que eu fui mal? Se eu fui fiel ao que Deus me entregou e eu comuniquei o que Deus me entregou, isso foi bom, ainda que eu esteja me sentindo mal. Sabe por quê? Eu estou contando com a minha própria aprovação. Então eu posso fazer para ser aprovado pelo outro, eu posso fazer para ser aprovado por mim, ou eu posso fazer para ser aprovado por quem realmente importa, que é o Pai que vê em secreto, que é o Pai que vê não a ação apenas, mas vê o coração. E isso vai acontecer em todas as nossas obras, a ação e o coração. No assunto jejum, ou no assunto esmola, perdão, no assunto ajuda ao necessitado, nós estamos hoje diante de uma situação muito sensível para nós como nação. Todos nós temos acompanhado o que tem acontecido no Rio Grande do Sul. E como a nossa nação está necessitada de ajuda. E o que isso significa? Quando a gente lê esse texto, a gente tem que se encher de boas obras. Porque tem um povo da nossa nação, tem um povo que é um conosco, que carece das nossas obras de justiça. Por isso que nós hoje, como igreja, nós precisamos nos levantar e revelar Cristo por meio da obra de justiça, que é a doação, a generosidade, o amor, a misericórdia. Porque, gente, agir com um ato de ajuda ao necessitado não é simplesmente dar uma esmola a um mendigo, por mais que isso também possa ser. A palavra que define o que é essa ajuda a necessitado no original grego é a palavra elemosune, que significa ato de misericórdia ou piedade. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra que junta outras duas, miser e cordes. Miser quer dizer miséria,
E cordes quer dizer coração. Então o que é misericórdia? Misericórdia é dar o seu coração a alguém que está em estado de miséria ou de necessidade. Então o que é essa ajuda a um necessitado? É o dar o meu coração a alguém que precisa. É um ato de piedade, é um ato de amor, de bondade, de benevolência. E gente, não é se, é quando. E hoje nós temos uma oportunidade, nós como igreja precisamos nos levantar e agir. Mas não apenas nós precisamos nos levantar e agir, nós vamos orar por isso também. Nós precisamos nos compadecer aqui. Não pode ser só, olha lá, que tragédia, né? E esquece isso e volta para a nossa vida cheia de distrações. Nós precisamos ter o coração de Jesus com relação àquilo que está acontecendo. E essa é a pergunta: quando eu estou diante de alguém com necessidade, quando eu estou diante de alguém que precisa de mim, eu preciso agir, mas eu preciso também, além da ação, dar o meu coração, porque se for desconectado, isso vai me quebrar. Eu preciso ajudar e a mão esquerda não pode ver o que a direita está fazendo. Vou ler o texto diz assim, a parte que fala do jejum. Quando jejuarem, a parte que fala da esmola. Confuso, né, gente? Tenham cuidado, vamos recapitular então, são 3 obras de justiça. Quais são? Primeira, vamos lá, primeira, ajuda ao necessitado. Segunda, oração. E terceira, jejum. Primeiro então, tenham cuidado, quando você for cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, quando nós estamos falando de ajudar alguém, o grande objetivo dessa ajuda é levar a gente para os segredos do nosso coração. O que tem nos segredos do meu coração? Eu preciso ajudar, mas eu preciso também sondar o meu coração para saber o porquê e o como eu vou fazer aquilo. Então nós vamos hoje nos levantar como igreja e vamos ajudar os nossos irmãos. Mas mais do que isso, nós vamos dar o nosso coração aos nossos irmãos. A segunda coisa que ele vai falar, que ele vai instruir, é sobre oração. E aqui entra num tema muito legal, né, gente? Porque a gente é cristão, a gente ora. E o texto está dizendo assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, ou não fiquem repetindo as mesmas orações, com vãs repetições, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. E aí ele diz como a gente deve orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Quando a gente fala de oração, gente, a gente está falando sem dúvida nenhuma de algo que todo cristão sabe que tem que fazer. E Jesus não está dizendo que tem um lugar certo para orar, que não pode orar na sinagoga, nem está dizendo que tem que ser no quarto, e nem está dizendo que é um problema orar em pé. Ele não está dizendo que obrigatoriamente você tem que orar de joelho, no quarto.
A questão não é o que está acontecendo do lado de fora. A questão é o que não está acontecendo do lado de dentro. Por isso que ele fala assim, entra no teu quarto. E a palavra para quarto, gente, é uma palavra interessante, porque a palavra original ali para quarto não significa o cômodo onde você dorme. A palavra original é tameion, quer dizer o seguinte, é o lugar mais íntimo, ok? Então ele está dizendo o seguinte, quando você for orar, você precisa ir para o lugar de maior intimidade do seu coração. Você precisa ir para um lugar onde você revela tudo, onde você expõe tudo, onde você acessa tudo. E essa mesma palavra, tameion, que significa lugar interior, lugar mais íntimo, é a palavra que significa armazém, ou sala-depósito onde você guarda os tesouros. Então quando você for orar, você não tem necessariamente que estar em uma mesma posição ou em um mesmo lugar. Você tem que estar acessando o lugar onde você guarda os seus tesouros. O lugar onde você esconde tudo. O lugar onde você guarda os seus bens mais preciosos. Você tem que aprofundar. Você tem que ir para o lugar dos segredos. Gente, hoje nós estamos falando de coração. Nós estamos falando de segredos, nós estamos falando do secreto, nós estamos falando daquilo que acontece na nossa mais profunda intimidade. Estamos falando de ir para o interior, não para Bragança Paulista, interior, ir para o interior da gente. Sabe por quê, gente? Porque é nesse lugar que o nosso coração encontra o coração de Deus. Sabe o que é uma oração verdadeira? Oração verdadeira é o encontro do meu coração com o coração de Jesus. É o momento em que o meu coração se abre para o coração de Jesus que está aberto. Então como que a gente ora? A gente tem que fechar a porta e abrir o coração. E o que é fechar a porta? Fechar a porta é fechar as distrações. Quando eu fecho a porta, não é obrigatoriamente que eu só posso orar de porta fechada. É que eu tenho que estar completamente escondido naquele lugar. Eu tenho que estar completamente entregue naquele lugar, e para fechar a porta, eu estou dizendo assim, nada vai me distrair. Então eu não vou ficar distraído com o exterior, distraído com memes, distraído com escapes, distraído com válvulas humanas, com substâncias que me tiram da dor que eu estou sentindo. Eu não vou simplesmente fugir do que estou sentindo, mas eu vou para dentro do meu coração. Eu vou fechar a porta para eu parar de me distrair com outras coisas, para eu não ser visto por outros, e eu vou me entregar a esse lugar onde o Pai me vê. Sabe o que eu acho interessante, gente? A gente diz que Deus ouve a oração, sim ou não? E Deus ouve a oração? Sim, claro que Deus ouve. Mas tem uma coisa mais poderosa do que ouvir a oração. O texto diz que o Pai que está em secreto, vê. Qual que é a diferença de ouvir e ver? É que ouvir é o que está sendo dito em palavras. Ver é acessar o que não está sendo dito, mas está lá no coração. Então o teu Pai, que vê em secreto, vai te recompensar. Aí tem uma coisa, gente. Tem uma recompensa em tudo que a gente está fazendo. Tudo que a gente faz em busca de uma recompensa. Ninguém aqui faz o que faz por fazer. Todos nós fazemos em busca de algo. E Jesus não está dizendo que a gente tem que parar de fazer em busca de algo. Nosso cérebro foi programado para buscar recompensa. Tem um sistema que a gente chama de sistema cerebral de recompensa. Tem uma paradinha lá dentro do nosso cérebro chamada dopamina, que é liberada toda vez que a gente quer algo novo. E a gente foi feito assim, Deus nos fez para buscar recompensas. Jesus não está dizendo que a gente tem que viver sem buscar recompensa. Ele está falando que a gente tem que buscar a recompensa no lugar certo. Porque senão a gente vai, recebe a recompensa não nos preenche e a gente vive uma vida vazia. Então ele está dizendo, tem um lugar onde você entra, onde você fecha a porta e Ele te vê. E Ele vai te recompensar. Então tem uma coisa para te dizer, Deus está vendo. Tudo que acontece aí. O problema é que a gente não vê. Então Deus está chamando a gente para esse lugar, para que a gente possa ver o que Ele está vendo.
E é isso que eu creio que o Senhor quer fazer conosco aqui. Ele quer dar acesso a dois corações. Dois corações. Quem conhece essa música? Esse hino. Dois corações e uma história. Ainda bem que vocês não conhecem. Vocês são crentes. O que a gente está aqui fazendo? Nós estamos criando uma conexão de dois corações. Eu preciso conhecer o coração de Jesus, porque a coisa certa com o coração errado torna a coisa certa errada. E Deus está querendo revelar para mim o meu coração. Porque eu estou começando a achar que o nosso maior problema não é que a gente não conhece o coração de Deus. O nosso maior problema é que a gente não conhece o próprio coração. E aí a gente não muda o que tem que mudar. A gente não diagnostica o que tem que diagnosticar, e quando não diagnostica, não trata. Porque só quando a gente discerne o que está errado, o que não é exposto não pode ser tratado. Ninguém trata o que não sabe que tem. Por isso que Jesus dizia para os fariseus que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não quer dizer que os fariseus não precisavam de Jesus, mas quer dizer que eles não se autodiagnosticavam como carentes, como pecadores, como doentes. Eles não sabiam o que estava errado no coração deles, eles não acessavam esse lugar, eles tinham um bloqueio para o interior. E aí, como eles não conheciam o interior, eles não se reconheciam doentes, e aí eles não podiam ser salvos. Então, gente, nós precisamos conhecer o coração de Jesus. Mas para conhecer e trazer o coração de Jesus para nós, a gente precisa conhecer o nosso. E a gente só vai conhecer isso quando o Pai vê. Porque é quando o Pai vê que o Pai revela. E tem uma recompensa, gente. E o Pai recompensará. E a nossa recompensa é boa. E Jesus diz assim: quando você for orar, você não precisa ficar repetindo sempre a mesma coisa, porque o Pai sabe do que você precisa. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. E o que ele está dizendo que a gente precisa na oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é Jesus dizendo o que o Pai sabe que a gente precisa, mostrando para nós as nossas necessidades. E eu vou compartilhar uma coisa para vocês, estou até pensando em escrever sobre isso. Eu atendo, minha vocação é a medicina, e eu atendo pessoas que estão sofrendo emocionalmente, pessoas que querem ajuda para conhecer esse interior, querem tratar esse lugar interior. Eu percebi, gente, que todo mundo que me procura por um desses 4 problemas que Jesus disse que é a nossa necessidade. Primeiro, paternidade. Pode ver, se você foi procurar ajuda em algum momento, ou vai procurar ajuda em algum momento, há uma grande probabilidade de que no assunto ali da conversa sobre o interior, a gente vai falar de paternidade. Porque a paternidade nos dá identidade. Então, muito das nossas distorções vem desse lugar de uma paternidade que é incompleta. E, gente, todos nós somos pais incompletos. Me enche de tristeza saber que um dia a Maria, a Lívia e o Israel vão estar falando com alguém e vão falar: mas eu faço assim porque é o meu pai. Aí eu vou ser o assunto. Mas todos nós somos incompletos. Todos nós não somos pais perfeitos. Todos nós carecemos da graça de Jesus e a gente tem dificuldades nessa área. A gente vai carregar algumas feridas nessa área. Por quê? Porque o único que consegue preencher completamente essa lacuna do nosso coração é o Pai. Pai de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Nós precisamos resolver o assunto paternidade, identificando as lacunas para poder receber a paternidade de Deus. Segundo problema, provisão. É o pão. E não é só o pão de hoje, na maioria das vezes é o pão de ontem e o pão de amanhã. O pão de ontem é o trauma, a ferida, é a escassez que a gente viveu, é o momento que a gente passou e a gente não teve o recurso que a gente precisava, o carinho que a gente precisava, a segurança que a gente precisava, o direcionamento que a gente precisava, e aí faltou, isso gerou um trauma na gente, gerou uma ferida, gerou uma marca, e grande parte das nossas necessidades vão ser tratar essa falta que teve no passado. Provisão.
Então, ó, primeiro, P, paternidade. Segundo, provisão. Outro tipo de provisão que dá problema, não é a de ontem, é a do amanhã. É a preocupação se eu vou ter no futuro. É a ansiedade com relação ao que me falta, ou o que pode me faltar. E aí eu fico inquieto, será que vai ter? Será que vai dar? Será que vai sobrar? Será que não vai sobrar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou pagar? Será que eu não vou pagar? Será que eu vou? Será que eu fico? Esse monte de inquietações com relação à provisão do amanhã. Jesus está dizendo, o Pai sabe do que você precisa do pão de cada dia, do hoje. Terceiro problema aqui, é o que mais aparece lá no consultório, perdão. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, ou os nossos ofensores. Gente, grande parte das nossas necessidades emocionais vão estar em conhecer, reconhecer e entregar o perdão. A compreensão própria do perdão, porque a gente carrega um monte de culpa de coisas que a gente fez lá atrás, ou de coisas que a gente não fez lá atrás. A gente carrega um monte de gente dentro da gente, e perdoar é liberar, é deixar ir. A gente carrega um monte de gente dentro do nosso coração, e isso pesa. Imagina você carregar um monte de gente dentro do seu coração? Pesa, sobrecarrega, adoece. E a gente precisa entrar nesse lugar de perdão. A gente precisa aprender o que é o perdão de Jesus e revelar esse perdão de Jesus. É esse rio, é esse fluxo. E um quarto tema, que é o tema do poder e do pecado. É o poder para vencer pecado. Um monte de feridas que a gente tem são marcas do pecado e dos pecados que nós eventualmente cometemos lá no passado, ou estamos cometendo agora. E a gente vai precisar acessar esse lugar do coração, tratar a paternidade, tratar a provisão, tratar perdão e tratar o restabelecimento, a restauração do nosso poder de não cair. A capacidade, a graça de ficar de pé. Deus restaurando em nós o poder que é dele. Mas aí, gente, o convite é para dentro. Segredo, secreto. E aí chega no jejum, o último, ou a última dessas boas obras de justiça religiosa que Jesus ensinou o seu povo a fazer. E os fariseus, que eram esses que Jesus estava dizendo para a gente não ser como eles jejuavam 2 vezes na semana, segunda e quinta-feira. Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a deles, então a gente vai ter que dar uma caprichada aí no nosso jejum. Mas a prática do jejum foi uma prática constante ao longo de toda a Escritura. Moisés jejuou, Esdras jejuou, Esther jejuou, a igreja de Antioquia, quando precisava tomar decisão importante, jejuou. O jejum é uma arma poderosa para a gente acessar o coração de Jesus. O jejum é uma arma poderosa de acesso ao coração. O jejum é uma arma de esvaziamento. E o nosso grande problema, ó gente, anota isso, nosso problema não é que nos falta Deus. Nosso problema não é falta de Deus, nosso problema é excesso da gente. A gente está cheio de Deus e cheio de si. Aí o que a gente precisa fazer? Encher de Deus e esvaziar de si mesmo, para que a gente agora possa expressar Cristo de forma fiel. Então o nosso desafio é esvaziar. A gente fala muito, Senhor, me enche, me enche, me enche, me enche. Ele está dizendo, eu já enchi, agora o que você precisa é esvaziar de você. Porque o excesso de você está impedindo que eu me revele através de você. Eu acho que não está faltando presença de Deus para nós. Eu acho que o que está faltando é o esvaziamento do nosso coração. E como a gente esvazia o coração? A gente precisa ter a chave, precisa abrir, precisa ter coragem. Não adianta só repreender, porque crente gosta de repreender as coisas, né? Então eu sinto uma coisa ruim, eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Imagina você chegar na sua casa, está uma bagunça, a louça está lá para lavar,
tudo jogado na casa. Você entra na sua casa e fala, está repreendido em nome de Jesus. O que vai mudar na sua casa? Nada. E a gente quer que aconteça assim no nosso interior. Estou sentindo uma coisa, está repreendido em nome de Jesus. Estou pensando uma coisa, está repreendido em nome de Jesus. Resolve? Não. Ajuda no psicológico ali de alguma forma? Ajuda, porque a gente fala, se tiver alguma coisa do cão, está repreendido. Mas uma boa parte das coisas que a gente está vivendo, e penso que para nós cristãos, tudo não é mais coisa do cão. É o caos que a vida deixou, que a queda deixou e que a gente agora precisa colocar em ordem. Então a gente vai precisar entrar. E entrar buscando quem nos vê, para que quem nos vê nos mostre o que Ele vê. E agora a gente pode mudar o coração. Por isso a gente jejua para esvaziar da gente, para que o que a gente recebeu de Deus possa tomar posse da gente. Mas sabe, gente, o maior perigo, e a gente já vai encerrar, o maior perigo é que a gente comece a fazer as coisas com um foco em uma coisa, a imagem. Então, quando eu faço para ser visto, o problema não é o outro, não é que eu me importo demais com o outro, é que eu me importo demais comigo. Então, toda vez que eu faço algo e eu preciso do seu elogio, o problema não é você. O problema é que eu me importo tanto com a minha imagem. Então, o Deus que está envolvido ali é o eu, é o ego. E por quê, gente? Porque eu não me conheço ainda, eu preciso que você me reconheça. Então, presta atenção nisso, se você puder, anota isso. Toda necessidade de reconhecimento externo é falta de conhecimento do eterno. Toda necessidade de reconhecimento que eu fico precisando ser louvado, precisando ser bajulado, precisando ser admirado, precisando ser validado, é porque eu ainda não conheci quem eu sou no coração de Deus. E não é você me dando mais. Gente, é por isso que os casamentos acabam. Porque a gente fica na expectativa de que o outro dê para a gente a validação, o reconhecimento. E sabe, reconhecer é porque o conhecer falhou, aí você tem que ficar reconhecendo. Porque o que falta, na verdade, é o conhecimento do coração. E aí a gente vai em busca de recompensas que não preenchem. A gente vive o vazio no interior, e o interior está lá abandonado, e a gente sempre pedindo. É como a mulher da dracma perdida, sabe? Ela perdeu dentro. Não adianta ficar cobrando do lado de fora. Foi você, foi você, foi você, foi você. Não adianta achar ou procurar alguém que tem 11, que ela tinha 10, perdeu uma, para tentar, ei, me dá uma. A gente se submete a relacionamentos abusivos, porque a gente fica na expectativa de que alguém dê para a gente o que falta e que é só do lado de dentro que a gente vai achar. Ou a gente faz uma dracma fake, maquiada, que não é de ouro, de prata, é de latão, a gente comprou ali só para não ficar o buraco. Quantos de nós não estamos vivendo assim? Tentando moldar o exterior, tentando procurar do lado de fora o que está faltando lá dentro. E aí o que a mulher faz? E Jesus usa isso para exemplificar até o que ele está fazendo. Fecha a porta, acende a luz e começa a varrer. E varre e busca diligentemente até encontrar. E não desiste do que Deus não desistiu. E entra dentro e ama o que Deus ama. Gente, nós precisamos urgentemente amar o que Deus ama. Sentir o que Ele sente. Pensar o que Ele pensa. Acessar o coração dEle. Entrar dentro do nosso coração. E dizer, Senhor, meu coração agora não é mais terreno baldio. Não é mais mato sem dono. Não vão fazer o que querem com o meu coração. E eu não vou ter medo de achar o que tem aqui dentro. Porque aqui dentro eu vou achar o Senhor. Sabe o que eu percebo, gente? A nossa identidade original não é o nome que a gente recebeu dos nossos pais.
A gente não é quem a gente pensa que é, o que o espelho mostra. Há uma grande probabilidade da gente ser um personagem que a gente criou para se defender dos traumas que a gente tem. E lá no fundo, debaixo desse personagem, dessa máscara, dessa casca de durão, de agressivo, de corajoso, de violento, pode ter uma criança com medo. E aí a gente precisa tirar isso, esvaziar disso, colocar para fora, para a gente achar a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade é anterior até aos traumas que a gente carrega. Mas a gente só vai resgatar e achar esse lugar de ser quem realmente somos, expressar quem nós realmente somos, quando a gente tiver coragem de ir lá dentro do coração, buscar o que está lá, tratar o que está lá, fechar a porta, fechar a ferida, abrir o coração e revelar a glória do Pai, que só é manifestada plenamente quando o espelho que somos nós está limpo. Gente, nós somos feitos para ser espelhos da glória de Deus. Ele nos criou para espelhar a glória dele. Mas sabe qual é o problema? É que esse espelho está todo marcado, cheio de mancha. E aí o brilho da glória de Deus está vindo, Deus está brilhando sobre nós. Mas a gente não consegue refletir como a gente precisa, porque a gente está todo marcado. E a gente não tem coragem de falar, quer saber? Eu vou entrar. Hoje, sabe o Salmo 24? Ele diz assim: abram-se, ó portais, para que o Rei da Glória entre. Hoje essa tem que ser a nossa oração. Portais do meu coração, abram-se, porque o Rei da Glória vai entrar. Eu não vou ter medo de abrir, eu não vou ter medo de me expor, eu não vou ter medo de revelar o que tem aqui dentro, e vou confessar para você, quando eu olho para dentro de mim, eu me assusto. Vocês acham feio aqui do lado de fora? Vocês não sabem o que tem do lado de dentro. E a gente às vezes tem medo, porque a gente vai achar um monte de coisa lá que assusta a gente. Mas ninguém vence o que não enfrenta. Jesus poderia simplesmente ter anulado a morte, mas ninguém vence o que não enfrenta. Ele enfrentou a morte, morreu, ressuscitou e venceu a morte, para dizer para a gente, não precisa mais ter medo de enfrentar nada, porque a morte, que era o maior de todos os inimigos, eu já venci. E agora eu estou dizendo para você, pode lutar a luta que for, pode entrar e batalhar a batalha que for, eu vou te conduzir à vitória. O Rei da Glória está entrando. Quero te convidar a se colocar de pé. Quando a gente não encontra esse reconhecimento, ou esse conhecimento que vem de Deus, a gente começa a buscar coisas exteriores. E aí o texto até continua dizendo que nós não devemos acumular para nós mesmos tesouros nessa terra, mas tesouros que estão nos céus. Porque onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Gente, o problema não é o dinheiro, o problema é o coração. A questão é, onde está seu coração? Gente, vocês lembram quando o Senhor veio encontrar Adão depois da queda? A grande pergunta de Deus, a primeira pergunta não foi: Adão, o que você fez? A primeira pergunta foi: Adão, onde você está? Porque a gente se esconde. E hoje o Senhor veio aqui, não para falar o que você fez, o que você não fez, você deu, não deu, você acertou, você errou. A questão é, onde está seu coração? Porque é do coração que procedem as ações. Os homicídios, os adultérios, eles não procedem de um impulso, um reflexo automático, eles procedem do coração. Quando algo vira uma ação, é porque antes disso já foi um coração. E a gente só vai cuidar, como cuida de um adestramento, só depois que virou ação. Hoje o Senhor está dizendo, ei, a pergunta não é o que você está fazendo, a pergunta é, onde está seu coração? Você sabe onde ele está?
Você sabe onde ele se perdeu? Você sabe onde está um pedaço que ficou lá atrás? Sabe, a realidade é que a gente consegue muito bem viver uma vida faltando um pedaço. Como aquela mulher da dracma perdida. Faltava um pedacinho. Ou as 99 ovelhas, faltava um pedacinho. O filho ou os filhos, faltava um pedacinho. A gente consegue continuar vivendo faltando algumas coisas, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é reunir. É trazer comunhão, é trazer conexão, é trazer restauração, é fechar tudo, costurar tudo pela cruz. Porque a cruz é essa mensagem de que havia uma ferida. E essa ferida era só nossa. Mas Jesus se permitiu ferir no nosso lugar. E quando ele se permitiu ferir, a cruz agora uniu a ferida dele na nossa ferida. E nos costurou a ele. E pelas suas feridas nós somos sarados. Essa manhã é uma manhã de cura, amém? O Senhor está curando corações. Para que as nossas ações sejam as ações de Jesus. Quem quer que Jesus visite o seu interior, ainda que Ele mostre para você coisas que te assustam, você tem coragem de se expor a isso? Quando o Senhor chamou Adão, você tem coragem de vir com as folhas de figueira, com vergonha, com medo, mas você tem coragem de mostrar sua intimidade para Ele? Essas 3 obras de justiça têm um protagonista. O protagonista é o coração, é a intimidade, é a interioridade, são os segredos. E deixa eu dizer uma coisa para você: só os segredos do Espírito preenchem as lacunas da nossa alma. É só quando a gente acessa esse lugar secreto da intimidade, da interioridade, que a gente pode ser preenchido. A última parte desse trecho do sermão vai dizer assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E ele está dizendo assim: os nossos olhos dão acesso ao nosso coração. Por isso hoje a gente pode colocar os olhos em Jesus. Porque quem tem os nossos olhos tem o nosso coração. Se Jesus for o alvo dos nossos olhos, Ele vai ser o alvo do nosso coração. E aí a gente vai entrar em cômodos, em camadas, em quartos que a gente nem sabia que tinha, mas que vão ser cura para nós, amém? Quero saber, tem alguém que precisa de uma oração especial pelo seu coração, porque tem percebido dores, angústias, traumas, medos, feridas, pensamentos, e hoje quer dar acesso ao Senhor a lugares profundos, sem medo? Tem alguém? Levanta a sua mão assim. Hoje é um dia de cura, o Senhor vai visitar, o Senhor vai acessar lugares que nada nem ninguém pode acessar. Que o remédio não pode, por mais que ele seja útil, que a terapia vai ajudar a mostrar, mas não vai conseguir fechar. Mas o Senhor pode. Hoje Ele pode mudar destinos, hoje Ele pode mudar sentenças, hoje Ele pode mudar o exterior, porque o que contamina não é o que sai da boca, o que contamina o que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai, porque é o que sai do coração. Mas hoje o Senhor está mudando corações, porque isso é o Evangelho. O Evangelho não é um adestramento para mudar as nossas atitudes. O Evangelho é uma transformação para mudar o nosso coração. E do coração procedem as fontes da vida. Vamos orar. Nós vamos ministrar ao Senhor olhando para Ele. E à medida que a gente olha para Ele, Ele vai revelar o nosso coração, amém? Os olhos de Jesus estão postos sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você talvez não consiga ver, mas Ele vê. O Pai que vê em secreto vai recompensar. Os olhos dele revelam que nós não podemos esconder nada. Os olhos dele
nos mostram quem nós realmente somos. Os olhos dele, que são como chama de fogo, iluminam o nosso coração, e agora a gente pode entrar. Hoje nós queremos tirar para fora, porque o perfeito amor não exclui os nossos medos, ele põe os medos para fora. Hoje nós estamos tendo acesso ao nosso coração, porque nós não queremos uma religiosidade externa, nós queremos acesso ao nosso coração, nós queremos uma transformação de dentro para fora. Hoje o Senhor está mudando sentenças, destinos, Ele está mudando o estado do seu coração, Ele está transformando o seu coração em um lindo jardim frutífero, cheio do fruto do Espírito Santo. Receba a paz que excede todo o entendimento, receba a paz que vem de um Deus que é o príncipe da paz. Receba agora a alegria que vem de um Deus que morreu por nós, para nos fazer como Ele é, cheios do fruto da vida. Os olhos dele estão olhando para nós. O Senhor está visitando corações com curas, paternidade, provisão, perdão, poder. Ele está empoderando, Ele está dando a você a capacidade de enfrentar seus medos. Ele está fechando feridas de paternidade. Ele está dizendo: eu sou o seu pai que cuida de você, eu provejo, eu sou o Jeová Jiré, o Deus provedor. Não falta nada no passado, não falta nada no futuro, porque o Deus eterno cuida de você e preenche todas as suas feridas, e Ele supre todas as suas necessidades em glória. Algumas pessoas vão ser visitadas agora com uma consciência do perdão que vem pelo sangue de Jesus. Algumas pessoas carregam culpas, carregam dores, feridas profundas, e hoje o Senhor vai visitar com perdão. O Senhor está perdoando você. O Senhor está te dando consciência, entendimento do perdão. Ele está te restabelecendo no seu estado, na sua posição, no seu lugar, aos pés de Jesus Cristo. Oh Jesus, Pai, dá-nos o teu coração para amar como tu amas e o que tu amas. Nós queremos nos compadecer dos nossos irmãos gaúchos. Nós queremos nos levantar como igreja, Pai, para amar o que o Senhor ama, para nos envolver nas tuas batalhas. Senhor, mais do que tirar de nós as nossas batalhas, nos envolve nas tuas batalhas, nos dá as tuas guerras, nos dá as tuas dores, Senhor. Nós queremos o teu coração, Jesus.